E ele começa a subir. Ele começa a subir diante de todo o olho. Vai subindo, subindo. Imagine você num lugar desse. E os pés de Jesus na altura dos seus olhos e continua subindo. Eita glória! Vai acontecer naquele momento exatamente o que Davi salmodiou messianicamente quando ele cantou: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A Bíblia diz que o porteiro não vai abrir, porque ele não sabe quem é. Então ele pergunta: quem é este o Rei da Glória? Mas a comitiva de anjos vão adiante dele dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o porteiro pergunta: quem é este o Rei da Glória? Por que os anjos anunciam? Porque Cristo não chega em lugar algum se primeiro ele não for anunciado. Cristo, você veja, eu que não sou coisa alguma para assumir a tribuna, anunciar o meu nome. Você imagina Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não chega em lugar algum se primeiro ele não for anunciado. Isso é uma verdade tão grande que está presente no livro do Apocalipse. É uma das coisas e dos sinais que apressam a doutrina das últimas coisas, quando diz assim: enquanto este evangelho do Senhor Jesus não for anunciado a toda a criatura, ainda não é chegada a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque Cristo primeiro tem que ser anunciado. Você quer que ele chegue no seu trabalho, mas você não anuncia. Você quer que ele chegue na sua casa, mas você não anuncia. Você quer que ele venha no culto, mas você não anuncia. Quer ver Cristo vir no culto? É quando a gente já começa a se arrumar e alguém pergunta: para onde vai? Aí você não diz assim: vou na igreja, não. Você diz assim: vou falar de Jesus, vou orar a Jesus, vou cantar para Jesus. Você começa a anunciar. A comitiva angelical então vai adiante dele anunciando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o porteiro está lá: quem é este o Rei da Glória? E os anjos continuam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Aí a comitiva diz: o Senhor poderoso na guerra. Em outras palavras, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Isso está relatado em Atos 1, quando ele começa a subir. Vai subindo, 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 e a comitiva angelical vai adiante dele anunciando. Irmã Camila, como é que você sabe que tem anjo? Porque o texto diz. A Bíblia diz que os anjos vão para acompanhá-lo, mas um deles fica na terra. Por que fica na terra? Porque Pedro e os demais discípulos estão tão pasmados, assombrados, admirados com o que está acontecendo, de ver um homem sem corda, sem nylon, sem fio, sem show, subir, que a Bíblia diz que eles ficam assim, ó. Jesus havia dito que iria, sim ou não? Sim ou não? Jesus havia dito que iria. Ele já havia dito isso muito antes de morrer e de sofrer morte de cruz. Então, quando ele morreu e sofreu morte de cruz, ele foi. Mas a Bíblia vai dizer que no terceiro dia ele foi muito rápido, foi apenas 3 dias. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus vai olhar para os seus discípulos e ele vai preparar a sua ida e vai dizer: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Eu enviarei o outro, o Consolador, e ele estará convosco, segunda, quarta e sexta, amém? Amém? Não, amém. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse assim: eu vou e vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus está indo, mas está deixando uma promessa de retorno, para que todos nós estejamos juntos com Ele. Talvez você tenha andado tão distante de Jesus,
que você tenha dificuldade de compreender como os discípulos receberam essa promessa no seu coração. Gente, eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de nenhum astro, de nenhum ídolo da terra. Eu estou falando de alguém a quem cabe no peito todo amor pela humanidade. Eu estou falando de alguém que quando anda na terra, a Bíblia diz que seu coração se movia de compaixão por todos que estavam à sua volta. Eu estou falando de alguém que te dá liberdade de você ser você. Eu estou falando de alguém que numa conversa te deixa tão à vontade que faz uma adúltera confessar que não tem marido. Eu estou falando de alguém que é tão livre de julgamentos precipitados que olha para quem a sociedade rejeita e coloca tal pessoa para se assentar em meio aos príncipes para glorificar o nome dele. Eu estou falando de alguém tão amável, de alguém tão desejável, que numa santa ceia ou num momento de celebração, um homem já, senhor e barbado, porque João já era um senhor barbado, tem liberdade para no meio da celebração, enquanto Jesus come e os outros discípulos bebem, liberdade para encostar o peito dentro, a cabeça dentro do peito dele. Eu estou falando de um homem que dá tanta liberdade, deixa a gente tão à vontade, que a Bíblia vai dizer que uma mulher adúltera, que não foi convidada para uma festa, ela vai ver ele sentado na casa de Simão sozinho, e quando ela percebe ele ali, ela se sente tão movida a ele, que a Bíblia diz que ela pega um vaso de alabastro, quebra. A Bíblia diz que ela adora deitada aos pés dele, e ela não está nem aí para a multidão. Eu estou falando de alguém que te ama como ninguém te ama. Eu estou falando de alguém que te protege como ninguém te protege. Eu estou falando de alguém que te abraça como ninguém te abraça. Agora você imagine os discípulos vendo essa pessoa face a face, tocando, comendo, bebendo, abraçando, cantando, junto. Quem tem esperança de ver ele como ele é, está chegando a hora, está chegando a